sweet. Hold me, love. Hold me, God. And I shout. A sound for the soul. A portal. Olá, boa noite. Terceiro vídeo do Estatuto do Servidor Público de Minas Gerais para o concurso de agente penitenciário. As outras aulas, a segunda aula ela foi um pouco escura, né? Mas aí a gente arrumou uma maneira de deixar mais claro, mas isso também não faz muita diferença, que o importante é o áudio, né? E ele tem que estar com qualidade boa, porque muitos alunos eles estão pegando, baixando o áudio do YouTube para ouvir no carro, ouvir em casa. Então a gente está fazendo a análise rápida do Estatuto do Servidor Público e a gente já viu que o cargo público ele tem que ser criado por lei específica, em número certo e pago pelos cofres públicos, né? A posse ela pode ser dada pelo governador, pelos secretários. O provimento ele é ato privativo do governador. E o provimento é o quê? É o preenchimento do cargo público, né? As formas de promoção, a interinidade foi revogada pela lei de 1960, né? Teve uma modificação. Nós temos também a substituição, nós temos o cargo isolado e o cargo de carreira. Nós temos também a forma do ingresso, né? Então, no ingresso através do concurso ou através de um cargo comissionado, um cargo de livre nomeação e exoneração. Temos a função de confiança. A função de confiança ela está inserida no artigo 37 da Constituição e ela fala que são funções que têm que ser preferencialmente exercidas por servidores efetivos de carreira, né? Então aqui a gente parou no artigo 103, a gente analisou o artigo 102 que trata dos funcionários e estudantes e agora a gente vai para o artigo 103, né? 103 a gente vai fazer uma viagem aqui até nós temos até o 293, então a gente vai tentar pelo menos chegar ao 200. Se a gente chegar ao 200 tá bom, mas aí para isso a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Vacância. A vacância do cargo decorre de A, exoneração, B, demissão, C, promoção, D, transferência, E, aposentadoria, F, posse em outro cargo, desde que dela se verifique a acumulação vedada. A acumulação vedada está lá na Constituição Federal, salvo me engano, artigo 39, onde fala que as vedações que são permitidas são aquelas de 2 cargos na área de saúde, ou um cargo técnico e um de magistério, né? E essas aí são as acumulações permitidas, né? No caso da nossa carreira, nós temos a carreira de dedicação exclusiva, então não se permite, né? Exoneração, conceito de vacância, né? Conceito de vacância: tempo durante o qual um cargo, emprego, função, posto, ofício permanente, termo com marca permanecem sem titular, né? Ocorre a vacância. Exoneração. Exoneração é uma forma de vacância do cargo público de provimento efetivo, realizado a partir de pedido do servidor, ou seja, provimento efetivo é aquele cargo que ele só pode ocorrer através de um concurso público, não é isso? Quando é incontestável, desde que o processo esteja corretamente composto, o servidor não esteja respondendo a processo disciplinar, ou se há débitos, ou de ofício, nos 2 casos distintos, né? Exoneração de cargo efetivo, quando o servidor público ainda está em estágio probatório, desde que obedeça o devido processo legal e direito de defesa, e livre quando se tratar de cargo provimento de comissão ou quando a lei declarar livre nomeação e exoneração, não tem caráter disciplinar, como a demissão. Essa também é uma forma de vacância, né? Vacância é o que? Deixar o cargo vago. Então a exoneração ela pode acontecer de 2 formas, né? Quando se trata de cargo de provimento temporário, através de contrato a terceiro admitido em caráter temporário, o termo usado para vacância não disciplinar é dispensa, né? Embora tanto demissão quanto a exoneração seja espécie do gênero vacância, comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto a demissão tem um fim punitivo, a exoneração é um ato administrativo sem natureza de penalidade. Então demissão é diferente de exoneração. Demissão é pena
expulsiva aplicada ao servidor que comete infração grave no exercício de cargo efetivo e que ainda se encontra na ativa quando da apuração e da penação. É, portanto, o caso geral da aplicação da pena expulsiva. A lei prevê para o servidor estável duas hipóteses de perda punitiva do cargo. A primeira, em decorrência de sentença judicial condenatória transitada e julgada com penalidade superior a 1 ano de prisão por qualquer crime funcional lato sensu ou por mais de 4 anos de prisão por crime comum, se assim se manifestar o juiz. A segunda, em função de processo administrativo disciplinar, com as garantias da ampla defesa do contraditório, ou seja, pode ocorrer a demissão através de processo judicial ou administrativo. O processo administrativo é aquele que ele é administrado por uma corregedoria, uma auditoria, um órgão que ele se faz presente na estrutura da administração pública, né? Promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado em interstício determinado tempo de serviço, dependendo do que prevê cada estatuto do regulamento sobre a profissão. No nosso caso, interstício de 5 anos, no mínimo parece que 700 e tantos dias, se houver necessidade de promover. E uma coisa interessante também é que no nosso caso, nós temos 5 graus, né, de 1 a 5. Transferência é a mudança do servidor de local de trabalho, de carreira para outro, de cargo para outro. Essas serão feitas a pedido do servidor conforme a conveniência do serviço público. Aposentadoria, contribuições previdenciárias dos servidores vinculados a SP incidem RPPS, incidem sobre a base denominada remuneração de contribuição. A remuneração de contribuição é um valor constituído por subsídios, vencimentos adicionais, gratificações de qualquer natureza. Nós temos um regime próprio que é o IPSENG. Posse em outro cargo, desde que dela se verifique a acumulação vedada. Aí, vedada a acumulação de cargos, exceto as previstas no artigo 61, número 1 e 137 da Constituição Estadual. Eu coloquei aqui. É vedada ainda a acumulação de cargo em função do Estado ou do Estado com os da União, do município e com os das entidades autárquicas. Parágrafo único. Não se compreende na proibição desse artigo a acumulação de cargo ou função com a gratificação de função. Artigo 104. Verificada a vaga uma carreira, serão na mesma data consideradas abertas todas que decorrerem do seu preenchimento. Parágrafo único. Verifica-se vaga na data do falecimento do ocupante do cargo, da publicação do decreto que transferir, aposentar, demitir ou exonerar o ocupante de cargo, da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para seu provimento, ou da que determinar apenas esta última medida se o cargo tiver criado, da aceitação de outro cargo pela posse do mesmo quando desta decorra acumulação legalmente vedada. Então, isso aqui são situações que ocorrem isso aqui ocorre na seguinte perspectiva. Nós temos um cargo vago e nós aqui, ó, verificada a vaga uma carreira, serão na mesma data considerada aberta todas que decorrerem do seu preenchimento, né? Por exemplo aqui, falecimento do ocupante do cargo. Se o ocupante do cargo promovido, né, ele falece, ele vem a falecer, então naturalmente uma pessoa vai vir ocupar esse cargo, né? Publicação do decreto transferido por aposentar, você vai abrir ali uma vaga, não é isso? Publicação da lei que criar o cargo, conceder dotação para seu provimento ou determinar apenas essa última medida se o cargo tiver criado, da aceitação de outro cargo pela posse do mesmo quando dessa decorra acumulação legalmente vedada. Quando se tratar de função gratificada, dá-se a vacância por dispensa a pedido do funcionário, dispensa a critério da autoridade, não haver um funcionário designado assumido o exercício dentro do prazo legal de destituição na forma do artigo 248. Função gratificada é aquela função, igual nós temos na nossa carreira, uma função que ela é paga para pessoas que exercem o cargo de agente penitenciário, porém exercendo atividades específicas, muitas das vezes atividades administrativas ou às vezes de chefia. O artigo 104 afirma que se um cargo tiver vago, certamente os que lhe sucede também presumir-se-ão vagos. Questão lógica, uma vez somente poderia existir cargo superior se inicial houver sido preenchida a pessoa progredida na carreira. Portanto,
poderá ocorrer o fato somente dentro da carreira. Os incisos do artigo 104 estipulam a data em que se observará a vacância. Aí, função gratificada, eu coloquei aqui um conceitozinho, está no artigo 37, inciso 5, né, da Constituição Federal. Quem tiver curiosidade, vai lá e dá uma olhada, porque isso vai cair no concurso. Exoneração, capítulo 2. Dá-se a exoneração a pedido do funcionário, a critério do governador, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou interino. Quer dizer, ou o funcionário pede, ou ele é ocupante de cargo comissionado, que a gente viu que é o cargo livre de nomeação e exoneração, quando o funcionário não satisfizer as condições do estágio probatório. Ou quando o funcionário interino em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo não satisfizer as exigências para inscrição em concurso. Aí aqui já entra na interinidade, inclusive até a linha C aqui está fora, né? Não, desculpa, é o 116, não é o 106, estou confundindo aqui. Então aqui é o seguinte, exoneração. Exoneração é quando o cara não passa o estágio probatório através daquelas avaliações de desempenho periódicas que são de 10 em 10 meses. Ou no caso do cargo comissionado, ou a pedido, ou ainda na questão da interinidade, quando o cara não faz a inscrição, que está exigindo lá no artigo 20, que até foi revogado. Automaticamente após a homologação do resultado do concurso para o provimento do cargo ocupado interinamente pelo funcionário. Aí eu coloquei aqui as formas de exoneração, né? Eu já tinha colocado lá, mas aí eu repeti para a pessoa fixar na mente. Demissão, ela será aplicada como penalidade, né? Demissão em bem de serviço público é quando o servidor do Estado passa por um inquérito administrativo ao qual teve ampla defesa, o resultado é a sua exoneração. Até mesmo pode resultar em cassação da aposentadoria, dura em média cerca de 5 anos. Ao contrário da demissão comum das empresas privadas, que funciona da seguinte forma: se for por justa causa, demissão é sumária, ou se for sem justa causa, o critério é utilizado aviso prévio, ou seja, o cara que é demitido a bem de serviço público fica 5 anos sem poder prestar um concurso. E essa demissão ela ocorre através de um processo administrativo. A lei assegura a garantia da estabilidade, se torna muito difícil demitir um funcionário público. O artigo 41 da Constituição Federal diz: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, né? E aí lá fala também que a demissão do servidor do Estado só será possível em virtude de sentença judicial transitada e julgada, mediante processo administrativo ou procedimento de avaliação periódica de desempenho a ser disciplinado em lei complementar, assegurado nas 12 últimas hipóteses a ampla defesa. Isso aqui, gente, está no artigo 41 da Constituição. A aposentadoria é o artigo 108. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado compulsoriamente aos 70 anos. B. Se o requerente, quando contar 30 anos de serviço. C. Quando verificada a sua invalidez para o serviço público. D. Quando inválido em consequência de acidente ou agressão não provocado no exercício de suas atribuições ou doença profissional. Quando acometido tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, cardioplasia descompensada, lepra, leucemia, pênfigo, foliaceu ou paralisia que o invalide para o serviço público. O acidente é o evento danoso que tiver como causa imediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Quer dizer, nós temos aqui, gente, circunstância onde o cara vai ser aposentado compulsoriamente, ou seja, ele está aqui hoje, amanhã eles vão arrumar uma maneira de aposentar ele o mais rápido possível, administração pública. E aqui quando fala de causa imediata ou imediata, imediata é a secundária, imediata é aquela próxima, né? Então é nessa perspectiva aí. Equipara-se acidente à agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições. A prova de acidente será feita em processo especial no prazo de 8 dias, prorrogável quando as circunstâncias exigirem, sob pena de suspensão. Então, tem que provar o acidente, né? Em processo especial no prazo de 8 dias, senão suspende, né? Senão suspende a aposentadoria. Entende-se por doença profissional que decorrer das
condições de serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer a rigorosa caracterização. Parágrafo 5. A aposentadoria que se refere às letras C, D e E somente será concedida quando for verificado não estar o funcionário com condições de reassumir o exercício do cargo depois de haver gozado licença para tratamento de saúde, pelo prazo máximo admitido nesse estatuto. O parágrafo 6º, no caso de serviços que possuam natureza, demanda e tratamento especial, a lei poderá fixar para os funcionários que nele trabalham redução dos prazos relativos à aposentadoria requerida ou idade inferior para a compulsória. Parágrafo 7. Será aposentado se o requerer o funcionário que contar 25 anos de efetivo exercício no magistério. Para fins e vantagens, considera-se como efetivo exercício no magistério referente à duração do curso de aperfeiçoamento frequentado pelo funcionário. Parágrafo 8. As funcionários primários têm direito à aposentadoria desde que contem 60 anos de idade. Mais alto? Tá. Conceitualmente, a aposentadoria é o direito à inatividade remunerada, atribuído aos servidores que venham se enquadrar em qualquer uma das três situações abaixo listadas. Aí aqui, gente, ó, de forma acumulativa, né, quando preenche os requisitos, quando atinge a idade limite ou quando torna incapacitado para o exercício das respectivas funções. Então, dessas três maneiras vai ocorrer a aposentadoria. Tem um referinho, alguma coisa? Sob o ponto de vista formal, a aposentadoria é o ato pelo qual a administração pública concede esse direito ao servidor. Funcionário 70 anos, ex officio, não é isso, gente? A gente acabou de ler ali. Funcionário tem um prazo de 8 dias para provar sobre a ocorrência do acidente, prorrogável por igual período. Artigo 109. A aposentadoria depende de inspeção médica, só será decretada depois de verificada a impossibilidade de readaptação do funcionário. Artigo 110. Provendo da aposentadoria serão integrais se o funcionário contar 30 anos de efetivo exercício e ocupar as hipóteses da linha C, D e E do artigo 108. Artigo 108. C, D e E é coisa séria, né? As doenças aqui, a invalidez, é uma invalidez também provocada por uma agressão, né? Aqui, né? Onde ele não provocou essa agressão, tem isso também, né? Olha que interessante. Interessante, né? Proporcionar o tempo de serviço na razão de tanto usados por ano quanto os anos necessários de permanência no serviço, nos casos previstos nos parágrafos 6º e 7º do artigo 108. Proporcionar o tempo de serviço na razão de 30 horas por ano sob vencimento da remuneração da atividade e demais casos. Então, o artigo 111 aqui, gente, vamos continuar aqui. Depois vem direitos e vantagens, aí fica mais tranquilo aqui, não é isso? Então vamos lá. Artigo 111, contar 30 anos de serviço público, será aposentado desde que o requeira. Com as vantagens na comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar. Olha, função gratificada, hein? Que bacana. Ó, que contar 30 anos de serviço será aposentado desde que o requeira, com as vantagens, desde que o exercício abrange sem interrupção 6 anos anteriores, com idênticas vantagens desde que o exercício do cargo em comissão de função gratificada tenha compreendido o período de 10 anos consecutivos ou não, mesmo que ao aposentar, seu funcionário já esteja fora daquele exercício. No caso da letra B desse artigo, quando mais de um cargo ou função tenha sido exercício, serão atribuídas as vantagens de maior padrão, desde que lhe corresponda um exercício mínimo de 2 anos. Fora dessa hipótese, atribuição as vantagens do cargo ou função remuneração imediatamente inferior, né? A aplicação do regime estabelecido nesse artigo exclui as vantagens instituídas no artigo 117, salvo o direito de opção. O funcionário interino não poderá ser aposentado, exceto no caso previsto no artigo 108, alíneas D e E. Interino é aquele tipo contratado, né, gente? O camarada está lá, ele não é efetivo. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificar os vencimentos dos funcionários em atividade. Artigo 114, vetado. Artigo 115, vencimento da aposentadoria não poderão ser superiores ao vencimento da remuneração da atividade, nem inferiores a 1/3. O artigo 110, esse aqui é um comentário nosso, trata, da aposentadoria daqueles que exercem função gratificada, conceituando nos comentários do artigo 104.
O funcionário interino, acabei de conceituar aqui na apostila, tá também? Artigo 116. Serão incorporados vencimentos para efeito de aposentadoria A. Adicionais por tempo de serviço B. Adicionais de família extinguidos-se à medida que os filhos existentes no tempo de aposentadoria forem atingidos no limite de idade estabelecido no artigo 126.2. Gratificação de função, nos termos do artigo 143, letra G. E o próximo vetado. Então isso aqui, gente, isso aqui é o que é incorporado aos vencimentos, né? Não vai incorporar o EDE, o prêmio de produtividade. Aqui, ó. Adicional também, noturno não vai, né? Porque aqui é o adicional por tempo de serviço, né? Artigo 117, funcionário contar 30 anos de serviço será aposentado. Um comprovento correspondente ao vencimento ou remuneração da classe imediatamente superior. 2. Comprovento aumentado de 15% quando ocupante da última classe da respectiva carreira. 3. Com vantagem do item 2, quando o ocupante de cargo isolado tiver permanecido no mesmo padrão durante mais de 3 anos. Artigo 116 trata da incorporação de vantagem para fim de aposentadoria, enquanto 117 trata da aposentadoria de cargos de carreira e cargos isolados. Isso é um comentário nosso. Dos direitos, vantagem e concessões. Além dos vencimentos ou da remuneração do cargo, o funcionário poderá oferir a seguinte vantagem. Aí a gente fez aqui, a gente conceitou tudo aqui, né? 1. Ajuda de custo, 2. Diárias, 3. Auxílio para diferença de caixa, 4. Abono de família, 5. Gratificação, 6. Honorários, 7. Cota-parte, percentuais previstas em lei, percentagens, engraçado, né? 8. Adicionais previstos em lei. Excetuados os casos expressamente previstos no artigo anterior, o funcionário não poderá receber qualquer título, seja qual for o motivo, a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos de serviços públicos, das entidades autárquicas ou paraestatais, organizações públicas, em razão do seu cargo ou função dos quais tenha sido mandado civil ainda particular. Então isso aqui é acumular, né? Acumular. Então, aqui ó, vamos lá. Ajuda de custo não tem natureza salarial, qualquer que seja o valor pago, por se tratar de verba indenizatória com finalidade específica de cobrir despesas do empregado. Diária para viagens são valores pagos habitualmente ao empregado para cobrir despesas necessárias, como alimentação, transporte e hotel. Auxílio para diferença de caixa, auxílio que trata esse artigo só será pago enquanto o servidor estiver efetivamente executando o serviço de pagamento ou recebimento e nas férias regulamentares. Acho que isso aqui aplica mais para o servidor da Caixa Econômica Federal. Que é da diferença no caixa deles, né? Abono de família. O salário família será pago mensalmente ao empregado pela empresa a qual estiver vinculado, deduzido o recolhimento das contribuições sobre a folha salarial. Os trabalhadores avulsos receberão dos sindicatos, mediante convênio, como previdência social. Esse é o abono de família, né? Está inclusive lá no artigo 7º, inciso 14, acho que 13, 14, sei lá. Né? Gratificação e remuneração paga como agradecimento ou reconhecimento por um trabalho realizado ou uma meta atingida. Honorários, remuneração de serviços prestados em cargo facultativo de qualificação honrosa, tais como de médico, advogado. Quota-parte e percentagens previstas na lei. Quota-parte são frações recebidas em virtude de determinada atividade, sendo no caso de empresa pública, o funcionário pode vir a receber uma fração ou porcentagem em cima do lucro. É igual o prêmio de produtividade, né? Está até previsto na Constituição Estadual, no artigo 31. Adicionais previstos em lei, seja adicionais em virtude de peculiaridade da função, como no caso de professores, adicional pode GIS, a funções ou as gratificações previstas no artigo, na CF 88, artigo 7, inciso 23, prevê adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas.
Artigo 120 da vencimento e da remuneração. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Remuneração é retribuição paga ao funcionário pelo efetivo. Então aqui é a conceituação do que é vencimento e do que é remuneração. Remuneração é retribuição paga ao funcionário efetivo por exercício do cargo correspondente ao padrão de vencimento e mais as cotas ou porcentagens que a lei lhe que por lei tenham sido atribuídas. Artigo 120. Somente nos casos previstos em lei poderá perceber vencimento ou remuneração o funcionário não tiver no exercício do cargo. Artigo 123. O funcionário nomeado para exercer cargo isolado provido em comissão perderá o vencimento ou remuneração ao cargo efetivo, salvo opção. Artigo 124. Vencimento ou remuneração do funcionário não poderá ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos ou de dívida à fazenda. Então aqui não pode penhorar o salário do cara, não pode arrestar, não pode sequestrar o salário do cara, a não ser no caso de prestação de alimentos, é o que? Pensão alimentícia e dívida à fazenda pública. Artigo 125. A partir da data de publicação do decreto que promover o funcionário licenciado ou não, ficarão assegurados o direito de vencimento ou a remuneração decorrente da profissão. Vamos lá? Abono de família será concedido na forma da lei ao funcionário ativo ou inativo, pela esposa, por filho menor de 20 anos, por filho inválido ou mentalmente incapaz, por filha solteira que não exercer profissão lucrativa, por filho estudante de qualquer idade de frequentar curso de qualquer grau, em estabelecimento de ensino oficial ou particular que não exerça atividade lucrativa. Compreende-se nesse artigo filho de qualquer condição, os enteados, o adotivo e o menor que, mediante autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do funcionário. Então, isso aqui é o abono de família, né, para o funcionário que está na atividade ou que está aposentado. Quando o pai ou a mãe forem funcionário nativo e viverem em comum, o abono de família será concedido àquele que tiver o maior vencimento. Parágrafo 1º, se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda. Parágrafo 2º, se ambos tiverem, será concedido a um e o outro dos pais, de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 128. Ao pai e à mãe que param-se padrasto, a madrasta, e na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 129. Abono de família será pago ainda nos casos em que o funcionário ativo ou inativo deixar de perceber vencimento e remuneração provento. O artigo 130. O abono de família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Conceito nosso aqui sobre abono de família. O salário família será pago mensalmente ao empregado pela empresa a qual está vinculado e deduzido do recolhimento das contribuições sobre a folha salarial. Os trabalhadores avulsos receberão dos sindicatos mediante convênio com a Previdência Social. O benefício será pago diretamente pela Previdência quando o segurado estiver recebendo auxílio doença, se ele não receber salário família em atividade. Servidor inativo, aqui tem gente que fala que não engloba só servidores aposentados, né, como os indisponibilidade remunerada. Do auxílio para a diferença de caixa ao funcionário que no desempenho de sua atribuição é pagar ou receber em moeda corrente. Será concedido auxílio fixado em lei para compensar as diferenças de caixa. Parágrafo único. O auxílio não poderá exceder 5% do padrão de vencimento e só será concedido dentro dos limites da dotação orçamentária. Ajuda de custo. Será concedida a ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção, designação para a função gratificada, passa a ter exercício de nova sede ou quando designado para o serviço ou estudo fora do Estado. A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário da despesa de viagem de nova instalação. Transporte de funcionário de sua família ocorrerá por conta do Estado. Artigo 136. A ajuda de custo será arbitrada pelo secretário do Estado e diretores do departamento diretamente subordinados ao governador, tendo em vista cada caso
as condições de vida na nova sede, a distância que deverá ser percorrida, o tempo de viagem, recursos orçamentários disponíveis. A ajuda de custo não poderá ser inferior à importância correspondente ao mês de vencimento, nem superior a 3, salvo quando se tratar de funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro. No caso de remuneração, calcular-se-á sobre a média mensal da mesma no último exercício financeiro. Será a ajuda de custo calculada nos casos de promoção com base do vencimento ou remuneração do novo cargo a ser exercido. A ajuda de custo não tem natureza salarial, né? A gente trouxe a conceituação aqui de novo. Ela será paga ao funcionário adiantadamente no local da repartição ou do serviço do que foi desligado. Parágrafo único. O funcionário, sempre que preferir, poderá receber integralmente a ajuda de custo na sede da nova repartição ou serviço. Não será concedida a ajuda de custo quando o funcionário afastar da sede ou ela voltar em virtude do mandato eletivo, quando for posto à disposição do governador municipal, federal ou de outro estado, quando for transferido ou removido a pedido de permuta, inclusive. O artigo 136 restituirá a ajuda de custo quem tiver recebido. Aí é geralmente quem recebeu de má fé esse valor, né? O que o funcionário não seguir para a nova sede dentro dos prazos determinados. B. O funcionário que antes de determinado desempenho da incumbência que lhe foi cometida regressar da nova sede, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Parágrafo 1º. A restituição será parceladamente, salvo nos casos de recebimento indevido e que a importância correspondente será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da aplicação da pena cabida na espécie. A responsabilidade pela restituição de que trata esse artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente, ou em caso de pedido de exoneração, aposentadoria, pelo menos 90 dias após seus exercícios na nova unidade ou doença comprovada, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Artigo 137. O transporte do funcionário e sua família compreende passagem, bagagem, observando quanto a esta limite estabelecido no regulamento próprio. Parágrafo 1º. Pode ser fornecida a passagem ao serviçal que acompanha o funcionário. Parágrafo 2º. O funcionário será obrigado a repor importância correspondente ao transporte irregularmente requisitado na hora de sofrer a pena disciplinar que for aplicável. Artigo 138. Compete ao governador de estado arbitrar e ajudar o custo que será pago ao funcionário designado para o serviço de estudo fora do estado. Parágrafo único. A ajuda de custo que trata esse artigo não poderá ser inferior ao mês de vencimento ou remuneração do funcionário. Compete somente o funcionário definir o valor que será pago ao funcionário designado para estudo. Então, pessoal, continuando aqui agora, as diárias, né? No artigo 139, 140, 141 e 142. Elas são para viagens, diárias para viagens são valores pagos habitualmente ao empregado para cobrir despesas necessárias, tais como alimentação, transporte, hotéis, alojamento para a realização de serviços externos. Aí tem um decreto que trata da concessão de diária, gratificação. Gratificação é remuneração paga como agradecimento ou reconhecimento por um trabalho realizado ou uma meta atingida que tenha superado as expectativas do empregador. A gratificação paga aos empregados não é base para cálculo de horas extras, férias, aviso prévio, adicional noturno, outro adicional como insalubridade ou periculosidade, desde que o período mínimo de pagamento seja semestral. A linha C trata dos trabalhos de natureza técnica específica, cargo técnico ou científico, aquele que exige para o seu exercício conhecimento específico de nível superior, normal ou profissional de ensino. Então, essa aqui é a gratificação. Cumpre não confundir aqui trabalho extraordinário, né? Um trabalho extraordinário diário com pagamento do número de horas extras mensais. Não se faz necessário o trabalho diário. Isso aqui aí tem um recurso aqui que foi julgado, né? Pela 6ª turma do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Função gratificada, ela é aquela prevista no artigo 37 da Constituição, né? Inciso 5.
exercido é exclusivamente servidor de carreira. A férias, 25 dias úteis, né? O capítulo que trata das férias regulamentares informa que é proibido a acumulação de férias, mais de um funcionário entrar de férias no mesmo mês, contar faltas para fim de descontar os dias de férias, gozar de férias antes de ter pelo menos 11 meses de trabalho, receber gratificação por serviço extraordinário, exigir que o funcionário apresente-se antes de terminá-las. Tem férias prêmio, né, que é a férias prêmio quando a pessoa fica correspondente ao decênio de efetivo exercício em cargos estaduais na base de 4 meses por decênio. Então, quer dizer, cumpriu 10 anos, aí tem 4 meses a cada 10 anos. Aí aqui, afastamento por nojo ou gala, gala é licença para casamento e nojo em decorrência de luto. Das licenças, aí aqui o funcionário pode ser licenciado para várias circunstâncias. E o artigo 108 dessa lei define acidente de trabalho e doença profissional. É quando ele vai ser licenciado, né? Vou fazer agora uma análise mais rápida, porque é muito artigo, senão a gente não acaba. Funcionário interino, a gente lembra, cargo comissionado é o cargo em comissão. O instituto aqui do artigo 167 aqui da aposentadoria é o IPSENG, né? A gente conhece o IPSENG. O artigo 164 exclui qualquer possibilidade de licença por prazo superior a 24 meses. A licença para saúde pode ser concedida ex officio, ou seja, sem consultar o servidor, sendo possível a realização de perícia médica em sua residência. O funcionário não poderá exercer qualquer atividade remunerada estando de licença saúde. Além disso, ele receberá remuneração vencimento integral e, caso esteja apto após perícia ex officio, deverá retornar imediatamente ao serviço. Ocorre que algumas doenças poderão fazer com que o servidor licencie compulsoriamente. Sendo assim, o servidor receberá remuneração vencimento integral. A funcionária gestante, aplica-se o disposto no artigo 7º da Constituição, onde trata que a funcionária gestante terá uma licença de 4 meses, 120 dias. Não se aplica aqui essa de 180, que é a lei nova, recente. Aqui no caso é o seguinte, licença por motivo de doença pessoal. Doente deve ser pai, mãe, filho, filha, cônjuge ou companheiro, do qual não seja legalmente separado. Então é a cruzinha, né? Pai, mãe ou filho, irmãos e companheiros, e companheiro ou companheira, né, que é o cônjuge. Caso o servidor seja convocado para prestar serviço nas Forças Armadas ou órgãos similares, será licenciado com remuneração que seja descontada, caso não haja necessidade, pelo fato de o servidor estar recebendo remuneração compatível com sua incorporação na força. O abandono de cargo se dá pela não apresentação do servidor no prazo de 30 dias após o término da desincorporação. Então o servidor saiu do Exército 30 dias depois, ele não assumiu, então ele abandonou o cargo. Licença para tratar de interesses particulares, essa licença é de 2 anos, né? A concessão de licença pode ser renegada se afetar o serviço. Além disso, exige que cumpra os requisitos abaixo. O funcionário deve estar em efetivo exercício, não deve estar devendo indenização de devolução aos cofres públicos, intervalo de 2 anos de uma licença entre uma licença e outra. Licença funcionária casada com funcionário, requisitos da licença. Funcionário deve viver em regime de casamento, esposo deve ser funcionário público, servidora deve solicitar licença, não limitação de tempo da licença, não exigência de interesse público para que ocorra a licença. O capítulo 12, que trata da estabilidade, aqui no caso está falando 2 anos, mas é 3 anos, tá? Porque é artigo 41 da Constituição que vale. Então, se perguntar no concurso 2 anos ou 3 anos, o que vale é 3. Disponibilidade significa que o funcionário receberá sua remuneração sem exercer sua função, até que seja recolocado em exercício. Segue na mesma linha a redação
da Constituição, parágrafo 41, onde fala da extinção de cargo, né? Direito de petição é um direito previsto na Constituição e trata dos recursos contra a nota de avaliação de desempenho, recurso de transferência, promoção, entre outros. O efeito suspensivo é aquele que suspende a ação até o julgamento do pedido de reconsideração. Sendo que o artigo 195 diz que não há efeito suspensivo, seus efeitos podem vir retroagir. Então, tipo assim, a administração pública decidiu transferir a pessoa entrou com recurso, não quer dizer que o recurso vai suspender, né? Vai manter a decisão até o recurso ser julgado. Prescrição, né, que é a perda do direito de oferecer petição, do artigo 196. No caso de processo administrativo, o prazo é de 120 dias. Acumulação de função, a gente já tratou dela, mas aqui a gente vai dar uma pincelada rapidinho. Acumulação, é vedada a acumulação de cargo público, exceto a de 2 de professor, um cargo de professor e outro de técnico ou científico, 2 cargos em empregos privativos profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular empregos e funções abrange autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Concessão é autorização que dependerá do consentimento expresso, conforme o interesse da administração pública, sendo que alguns direitos se encontram no rol acima descrito, não se confundindo com concessão. Exemplo: gala, nojo, proibição de descontos na remuneração, vencimento que não estejam previstos em lei. Ocorre que os artigos trazem a previsão de conceder transporte no caso funcionário ou seus parentes que vierem a falecer para tratamento de saúde. O funcionário estudante tem amparo na lei para sair mais cedo para estudar, faltar dia de provas, não ser preferencialmente transferido ou removido. Funcionários responde por... vamos voltar aqui, que nós vamos tratar do deveres, né, das responsabilidades. Aí tem uma série de responsabilidades aqui. Aí o funcionário responde civil, por ilícitos civis descritos no Código Civil, por crimes descritos no Código Penal ou administrativamente na esfera da administração pública. Crime, infração prevista no Código Penal. Violação é punida geralmente com pena de reclusão ou detenção. Reclusão, infração descrita na lei de contravenção penal, geralmente a violação das regras é punida com multa ou prisão simples. Aí aqui uma série de igual prisão preventiva e suspensão preventiva. A prisão pode ser ordenada por secretário de Estado ou diretor de departamento. Deveres do servidor público: assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade e lealdade às instituições. Obediência às normas legais, obediência às ordens superiores, levar ao conhecimento da autoridade e regularidade que tiver ciência em razão do cargo. Se não levar, aí comete o crime de condescendência criminosa. Zelar pela economia e conservação do material que for confiado. Providenciar que seja sempre de ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Atender prontamente as requisições para a defesa da fazenda pública e expedição de certidão. Aí o funcionário é proibido, aqui algumas proibições, né? Aí fala da crítica à administração pública. O funcionário somente pode criticar a administração às autoridades em trabalho devidamente assinado, vedada a manifestação anônima, restringindo a crítica às opiniões doutrinárias no que se refere à organização dos serviços e execuções de atividades. Aí o artigo 2 trata do crime de peculato. Aqui vamos ver aqui. O artigo 2 não, inciso 2, né? O artigo 217, inciso 2, ele trata do crime de peculato, que está no artigo 312 do Código Penal, que é o peculato, é a pessoa se apropriar de um bem público, em razão do cargo. Aí aqui traz aqui a definição de usura. Usura é um crime contra a ordem econômica, constitui crime da mesma natureza, usura pecuniária ou real, se considerando cobrar juro, obter ou estipular qualquer contrato.
No processo administrativo, que é 218, qual que é a definição? Meio pelo qual a autoridade competente promove a apuração de irregularidades no serviço público. Pode resultar em sindicância ou em processo administrativo disciplinar. Se desenvolve em duas fases, inquérito administrativo e inquérito administrativo propriamente dito. É muita coisa, mas está indo. Está acabando. Autoridade que não apura o crime, né? Essa conduta ilícita, ela pratica o crime de condescendência criminosa. Aí aqui depois fala da comissão que vai instaurar o processo administrativo, ela deve ser por pessoas efetivas, né? Concursado, que tiver alcançado a estabilidade. O processo tem um prazo de 60 dias após a data do seu início, pode ser prorrogado por mais 30 dias. Aí que traz algumas questões referentes ao processo. O acusado tem um prazo de 10 dias após citado para a defesa. Revelia ocorre quando o réu não apresenta para a defesa. Nesse caso, o presidente da comissão designa ex officio um funcionário para apresentar a defesa. A comissão não pune indiciado, ela somente pode sugerir absorção ou punição. Absolvição ou punição, né? Penalidades, aqui repressão, multa, suspensão, destituição da função, demissão e demissão a bem do serviço público. A gente já viu aqui que a demissão a bem do serviço público, ela ocorre através de um processo administrativo e a pessoa pode vir a ficar 5 anos sem poder praticar qualquer, participar de qualquer concurso, não é isso? Isso, vamos lá. Pena de repressão. Inciso 5 do artigo 246 trata do crime de corrupção passiva. Corrupção passiva, solicitar ou receber, gente. Atestado gracioso, complacente ou de favor, vem sendo concedido para algum funcionário e tal. É aquele atestado que ele é um atestado comprado, não é um atestado gracioso. Aí aqui quando será aplicada a pena de demissão a bem de serviço público, dilapidar o patrimônio significa gastar desmedidamente, dissipar e esbanjar. São competentes para aplicar as penas do artigo 244, aquelas penas do chefe de governo, no caso de demissão, secretário de Estado, diretor do departamento, chefe de departamento, no caso de repressão e suspensão até 30 dias. As diárias, a gente já viu aqui o que são diárias, né? Diárias, disposições finais e transitórias, enfim, nós chegamos aqui, né? Aqui o artigo 276 trata da figura do nepotismo, sendo que uma das grandes dificuldades para punir agente público que pratica o nepotismo é a ausência de caráter legal para definitivamente enquadrá-lo. Ainda que o favoritismo pessoal viole frontalmente os princípios que regem a administração pública, esse fato, isoladamente, muitas das vezes, não transmite uma segurança para que se penalize um infrator do sentimento constitucional. Por tais razões, mesmo diante da relativa dificuldade de conceituar juridicamente o nepotismo, diversos órgãos federativos ficaram dispositivos que vêm na prática do nepotismo. Nepotismo é você contratar parente para trabalhar, né? Aí aqui, algumas questões aqui, né? O artigo 284 faz referência ao artigo 46 da Lei 858 de dezembro de 51, que tem a seguinte redação: para efeito de promoção, o Departamento de Administração Geral publicará a classificação básica dos funcionários por ordem de antiguidade. E por fim, o quinquênio foi extinguido, trata o artigo 90. Beleza. E aí a gente terminou o Estatuto do Servidor Público, né? Tem que lembrar o seguinte, tem que lembrar
do provimento, tem que lembrar do período de férias, que é de 25 dias, quais são as penalidades que o servidor está sujeito, quais são os deveres, os seus direitos, licença, quais os tipos de licença, licença para concessão disso, licença sem vencimento. Tudo isso aí vai facilitar o entendimento desse Estatuto do Servidor Público, ok? Bons estudos!